Muito bom dia, está começando mais uma edição do Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Lembrando que nós vamos ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 7 horas da manhã e sempre com reapresentação às 4 horas da tarde. Olha, hoje é segunda-feira, ou melhor, hoje é quinta-feira, não é que eu fui tirar segunda-feira, né? Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016, começando mais um mês, e hoje é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. Isso mesmo, sabe por quê? Porque foi no dia 1º de setembro de 1998 que o Decreto-Lei número 9.696 regularizou a profissão de educador físico. E isso a nível nacional, viu? Então a data surgiu em memória desta conquista para os profissionais da área. E hoje, como começa mais um mês, começa também a campanha Setembro Amarelo. Sabe que tem a campanha do Outubro Rosa, né? Na campanha do câncer de mama, tem também o Novembro Azul, né, das doenças do homem, e começa agora o Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que tem aí o objetivo de alertar a população a respeito desta realidade, né, a realidade do suicídio no Brasil e no mundo e as suas formas de prevenção. Então, por isso, nós convidamos para vir ao programa de hoje o psiquiatra Miguel Rezende, para a gente falar sobre este e outros assuntos, mas isso é daqui a pouquinho aqui no Hora Geral. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo site euestoucomvocê.com.br. Para você que se ausentar da cidade, em qualquer lugar do planeta que você for, quer assistir ao programa, muito fácil. euestoucomvocê.com.br, você clica em assistir online e pronto, acompanha a nossa programação ao vivo. Ou então, neste mesmo endereço, você pode rever os nossos programas que ficam todos arquivados por lá. Para você entrar em contato conosco, inclusive para participar do nosso bate-papo de hoje, você participa por e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br. Tem também o Facebook, que é o facebook.com/horageral. E tem os nossos telefones, tem o 3041 6777, que é o telefone fixo, não é? Da produção, e também tem o WhatsApp, para você mandar a sua mensagem de texto, mensagem de áudio, pode mandar a sua mensagem de vídeo. Muitos telespectadores, inclusive, a gente quer muito agradecer aqui, mandam mensagens pelo WhatsApp, mandam fotos. O pessoal tira foto do televisor, né? E aparece lá que está assistindo o WhatsApp. Ó, acabou de chegar uma mensagem, ó lá. Mas aí eu vou pedir o seguinte, faça uma selfie, né? Tira uma selfie assim, você e o televisor de fundo, né? E fala qual é o bairro que você está para a gente poder mandar aqui um alô para você e desde já agradecendo muito pelo carinho da sua audiência. E não esqueça, eu e todos da equipe do Hora Geral estamos com você. E vamos começar o Hora Geral de hoje falando sobre o hip hop. Pois é, o grupo Mad Feeling Crew exibe o seu trabalho nas ruas de Santos e participa de vários campeonatos, levando o nome da cidade. Mas, infelizmente, não tem nenhum tipo de apoio não, viu? O Hora Geral valoriza e apoia a cultura hip hop e é por isso que abre espaço para que o grupo possa apresentar o seu trabalho. Nós temos um vídeo do pessoal se apresentando. A nossa produção esteve presente lá e aí acompanhou o trabalho desse grupo. Olha lá, dá só uma olhada, ó. Olha que bacana isso. Olha. Muito bacana, né? Olha. O hip hop que é um movimento que começou lá na década de 70, né, lá em Nova York, que se espalhou pelo mundo e na década de 80 teve a introdução aqui no Brasil. Então vários grupos de hip hop se espalham aí pelo Brasil e também pela nossa região. E este é um dos grupos que inclusive participa de campeonatos, que leva inclusive o nome da cidade, né, para onde vão, sempre se apresentando e falando da sua localidade, então vendendo o nome da cidade em todos os lugares por onde eles vão, para participar dessas disputas, desses campeonatos. E aqui a gente do Hora Geral, sempre abrindo espaço, né, para as manifestações populares, e a gente entende que isso é muito importante. Aliás, como é importante que a prefeitura contribua também com esse tipo de manifestação. Porque esse grupo, apesar de fazer apresentações em diversos locais, e em todos os locais que se apresenta, fala do nome da cidade, a prefeitura municipal não dá nenhum tipo de apoio para eles. Então a prefeitura poderia se empenhar um pouco mais, porque você vê esse pessoal aí, por exemplo, não tem uma sede para fazer os seus ensaios, não é? Não tem um local específico para os seus encontros.
e até também para possíveis apresentações, por que não? Não é? A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santos também tem que ter essa sensibilidade, não é, para dar um pouco mais de apoio a esse pessoal, que é um pessoal que faz isso por simplesmente pela arte, não é? É pela arte que eles fazem isso, por gostar do seu trabalho e querer difundir, né, essa cultura. É uma cultura popular, né, como eu disse, que iniciou lá na década de 70 nos Estados Unidos e que na década de 80 chegou aqui ao Brasil e espalhou pelo mundo. Olha essa apresentação. Vê só. Puxa, só de olhar já dói minha hernia de disco. É difícil fazer isso aí. Não é fácil não. Olhando parece que é fácil, mas não é não. Então tá aí, a gente só queria registrar esse vídeo deste grupo que faz essa apresentação e se apresenta em vários lugares do Brasil, falando da cidade de Santos e que não tem o apoio merecido. Então fica aí o recado. Primeiro dizer que o Hora Geral está aberto para qualquer tipo de manifestação popular e fica o alerta para a Prefeitura de Santos e também para a Secretaria de Cultura, que tenham a sensibilidade que daqui para frente possam pensar um pouco mais nesses artistas da nossa região. E agora vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira, ou melhor, desta quinta-feira. Cismei que é segunda hoje. Vamos lá. Começando com o jornal Folha de São Paulo, que traz lá, ó, Senado destitui Dilma, Temer pede pacificação. Pois é, por 61 votos a 20, o Senado depôs a Dilma Rousseff da presidência da República e o Michel Temer, né, que já exercia o cargo interinamente desde maio, então assumiu em definitivo, e ele que agora tem um mandato até dezembro de 2018. E é a segunda vez em que um presidente é cassado por impeachment desde a redemocratização que aconteceu em 1985. A gente não pode esquecer da destituição do Fernando Collor de Mello, que aconteceu em 1992. Não é? E esse processo de impeachment aí da Dilma Rousseff levou quase 9 meses após o início da tramitação na Câmara e 3 meses e meio depois do afastamento provisório. Ela foi condenada por crime de responsabilidade em razão de empréstimo e abertura de crédito ilegais, mas não perdeu o direito de exercer funções públicas. A defesa vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né? E a cassação interrompe, então, aí um ciclo de 13 anos de gestão do PT, que começou lá com o Lula, em 2003. E o partido deixa aí o poder abalado, com lideranças em xeque envolvidas também na Operação Lava Jato. Num pronunciamento aí em cadeia nacional, o presidente agora, o Michel Temer, disse que a incerteza chegou ao fim e que é hora de unir o país. E ele também destacou a importância de retomar o crescimento econômico, né, e de reformar o sistema previdenciário. E aí já fez, inclusive, a sua primeira reunião ministerial, não perdeu tempo não, e na primeira reunião ministerial depois da posse, ele adotou um tom duro, dizendo que não vai tolerar ser chamado de golpista, né? Disse ainda aos ministros que divisões na base aliada ao Congresso são inadmissíveis, e esse recado que ele mandou tinha endereço certo, né, sobre infidelidade, foi para aqueles aliados que ajudaram a manter os direitos políticos de Dilma. Né? Não está claro se ela vai poder ocupar cargos eletivos ou não, ainda há uma certa dúvida, ainda é uma questão de interpretação. Não é? Essa decisão tomada em segunda votação, admitida pelo Ricardo Lewandowski, causou aí uma polêmica no meio jurídico, porque poderia contrariar a Constituição. E a manobra irritou o Michel Temer, que não sabia da articulação. Né? Então ficou assim. O presidente, inclusive, já viajou ontem mesmo, foi para a China, né, para a região do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo. E a instabilidade que ele comenta é essa, porque foram feitas duas votações. A primeira foi para decidir se a Dilma seria afastada definitivamente, e a segunda votação é se ela poderia se habilitar a algum cargo público. E aí é que está o dilema entre os juristas. O que é exercer cargo público? Cargo público, ela pode ser convidada para uma secretaria, ela pode ser convidada para um ministério, ou é cargo eletivo? Então é isso que está em discussão. E nos próximos dias, com certeza, esse é o assunto que vai tomar pauta lá do Congresso Nacional. Vamos descer aqui um pouquinho a Folha de São Paulo para a gente falar também o que aconteceu, que Black Blocs voltam a depredar carros e prédios em atos no centro de São Paulo. E é o que aconteceu. Os manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff entraram em confronto com a Polícia Militar na noite de ontem em ao menos 4 pontos de São Paulo. E o ato teve início pacífico na Avenida Paulista,
na região central, Black Blocs quebraram vidros e depedraram carros. E a polícia reagiu com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Pelo menos 5 pessoas se feriram, entre elas um policial. E em ato em Brasília, 3 foram detidos após conflito com a polícia. E o ato pró-Dilma no Rio não teve incidentes. Aí uma foto emblemática, quando um camarada está lá com um coco, dá para perceber que é um coco que ele tem na mão, olha lá, pronto para tirar o coco na viatura da polícia. Inclusive, eu nem sei se conseguiram virar a viatura, o vídeo que eu vi, estavam tentando virar a viatura, não sei se conseguiram, mas eles destruíram o carro da Polícia Civil. Então, esses foram os destaques da Folha de São Paulo, trazendo principalmente, né, o assunto de ontem, que foi o impeachment de Dilma Rousseff, que também vem no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo também destaca o impeachment de Dilma Rousseff. Vou dando aqui para o estado de São Paulo para que você possa acompanhar junto comigo. Deixa eu ver aqui, olha lá. Impeachment, promessas e suspeita de acordão. E o Temer disse que não vai levar ofensa para casa. A manobra do Senado mantém direitos de Dilma e gera crise na base aliada. Aí você está vendo a foto completa, né? Dizendo aqui, após ser oficializado na presidência, o Temer então cumprimenta o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, diante do presidente do Senado, o Renan Calheiros. Quer dizer, praticamente a capa inteira, descendo só mais um pouquinho aqui do estado de São Paulo, para dizer que praticamente a capa inteira, tanto da Folha de São Paulo quanto do estado de São Paulo, trazendo então o destaque para o impeachment. E aí vem um caderno especial trazendo aqui a hora das medidas amargas, né? Porque o Michel Temer agora vai ter que conseguir que o Congresso aprove projetos impopulares para recuperar finanças do país, mas os empresários estão otimistas, mas cobram ações rápidas. E aí foram as principais informações também do estado de São Paulo. A gente vai para o jornal A Tribuna, que não poderia ser diferente. O jornal A Tribuna também traz aqui todo o assunto do impeachment, trazendo como um novo capítulo na história. Traz aqui a data 31 de agosto de 2016, em que o Senado decidiu e Dilma Rousseff está oficialmente fora do governo. E para Michel Temer, confirmado presidente do Brasil, fica então o desafio, né, de fazer importantes reformas como a trabalhista e também a da Previdência e recuperar a economia. Descendo aqui um pouquinho o jornal, só para que você possa ver outra foto menor, ali você vê a foto maior da Dilma Rousseff, e descendo um pouco o jornal A Tribuna, a gente vê uma outra foto menor do Michel Temer, ali, agora consegui mudar aqui, ó, o Michel Temer então assinando o seu termo de posse. E traz aqui também no rodapé do jornal A Tribuna, e a INSS vai convocar segurados para fazer nova perícia e também Prefeitura de Peruíbe recorre contra corte de luz. Vamos ao Jornal Diário do Litoral, que também traz no seu destaque, na sua manchete, está lá Dilma e Temer. Do lado da Dilma, haverá contra eles a mais incansável oposição. E na fala do Temer, quem não quer que o governo dê certo, que saia. O Temer que agora assumiu o poder e botou uma linha dura no discurso de ontem lá, viu? Quem tiver com ele lá vai dar uma rebolada lá, viu? Não sei não. Mas enfim, ele foi embora para a China para participar do G20, mas disse que volta para os festejos de 7 de setembro. Chega a tempo dos festejos de 7 de setembro. Descendo aqui um pouquinho o Diário do Litoral, para mostrar também os manifestantes que protestam contra Temer e pedem novas eleições. E cerca de 300 pessoas participaram de passeata que saiu da Praça da Independência no Gonzaga, em Santos, e seguiu pela Avenida da Praia em direção a São Vicente. Uma manifestação aqui na região parece que foi pacífica, né? Diferentemente do que aconteceu em São Paulo e também em outros lugares. Em Santos, parece-me que a manifestação foi uma manifestação pacífica. Traz aqui também à direita a peça de Matheus Nachtergaele sobre Sua Mãe Abre Festa. O Diário do Litoral à esquerda, que também destaca o INSS que começa a enviar carta para segurado fazer perícia médica. E também tem aqui Prefeituráveis de Santos comentam resultados de pesquisa publicada ontem. Fizemos também o destaque aqui da capa do Diário do Litoral na edição de ontem aqui do Hora Geral. Vamos à próxima publicação, trazendo o Jornal da Orla. Jornal da Orla, que trouxe aqui uma foto bem interessante. Vamos registrar aqui foto do Pedro Franca Luiz Marques, né? É uma foto que teve também a participação de uma arte aqui que eu não consigo identificar o nome de quem é, mas ficou bem interessante, né? O Michel Temer ali meio que na porta entreaberta, como que chegando,
E a foto no quadro seria a presidente Dilma de costas, então deixando o governo. Um saindo e o outro entrando, e aí o destaque para a fotografia, página virada. E agora o que vem por aí, né? Com o afastamento aí da Dilma Rousseff, o Michel Temer então assume a presidência da República em caráter definitivo, mas cercado de desconfianças. Será capaz de dar as respostas que o país necessita? Seja na melhora da gestão federal ou mesmo em relação às denúncias de corrupção que envolvem vários integrantes do seu governo? Essas são algumas perguntas e aí você confere essa matéria no Jornal da Orla, lá na página 2. Tem também aqui informação, uma aspirina a cada 3 dias diminui as chances de infarto e AVC. Tem também a peça do Matheus Nastergaile, que abre o Festival Santista de Teatro Amador. Tem o destaque para o Festival Gastronômico do Guarujá, que reúne 34 restaurantes. E também aqui o Quinteto Santista, formado por mulheres, lança seu primeiro disco. O Jornal da Orla ainda destaca o fim de semana de surf em Guarujá. E também aqui Mirada traz 40 espetáculos para Santos. Homenageando a Espanha, o Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos traz encenações teatrais de diversos países por 10 dias em Santos. Então esses foram os destaques para o Jornal da Orla. E chegando agora então o Expresso Popular, que traz aí, olha, bem interessante a capa do Expresso Popular com a pergunta: e agora, José? E aí vem aqui embaixo, descer um pouquinho para mostrar a foto também da Lula, ou da Dilma e do Temer. A Dilma dizendo governo golpista e o Temer dizendo golpista é você. E aí também o Expresso Popular que traz trabalhador vai pagar a conta do impeachment. Também reforma da Previdência deve sair a qualquer custo. Economia só tem salvação se políticos se coçarem. E também traz aqui o jeitinho brasileiro pode salvar a pele de Cunha. Tem mais aqui do Expresso Popular para baixar aqui? Tem? Não está baixando? Não tem? Ah, hoje só tem isso? É mesmo? Hoje não tem, não tem. O nosso assessor aqui para assuntos fotográficos ficou triste hoje, mas hoje a publicação foi diferente. Hoje a publicação foi diferente, família. Hoje não vai ter análise de fotos não, tá bom? Essas foram as manchetes dos principais jornais aqui da nossa região. Mas o Hora Geral continua trazendo muita informação para você. Funcionários públicos e terceirizados de São Vicente protestaram na manhã desta quarta-feira, dia 31, em frente ao Paço Municipal da cidade. O motivo é a falta de pagamento em diversos setores do funcionalismo público. O ato contou com a participação de trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, CODESAV, do Hospital Municipal, dos Centros de Convivência e Formação, os SECOFs, e professores municipais. Funcionários da CODESAV alegam que estão sem cestas básicas. Os professores da rede pública de ensino afirmam que estão sem salários há 2 meses. Já funcionários do Hospital Municipal reclamam da falta de condição de trabalho. Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que, na manhã do protesto, manteve reunião com representantes de 12 creches, 2 escolas e 2 SECOFs. Também conversou com diretores do Sindicato da Classe para explicar sobre a situação de repasses financeiros a cada entidade. A nota diz que no encontro foi explanado que as escolas já haviam recebido. Algumas creches também tiveram repasses efetuados e outras a Prefeitura aguarda a entrega de prestação de contas para se programar a fim de regularizar a situação. Agora, em relação às reivindicações dos funcionários da CODESAV e do Hospital Municipal de São Vicente, a Prefeitura não se posicionou. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, teve que recolher 230 quilos de peixes mortos do rio Cubatão. O córrego foi contaminado após uma tubulação de água com amônia da Vale Fertilizantes se romper na última sexta-feira, dia 26. A CETESB avalia se a empresa será multada. Em nota, a Vale Fertilizantes informou que o acidente foi pontual e controlado ainda na sexta-feira pelas equipes de manutenção e operação da empresa. A nota diz também que todas as ações técnicas adotadas solucionaram o problema detectado no mesmo dia. A CETESB vem acompanhando o monitoramento dos efluentes que não apresentam anormalidades e atendem aos padrões estabelecidos na legislação. E a Memorial Necrópole Ecumênica irá apresentar em setembro, em suas dependências, agora no mês de setembro, a exposição Monte Serrat, Preservação da Fé e História, em homenagem ao Dia da Padroeira de Santos, Nossa Senhora do Monte Serrat, celebrado no próximo dia 8. Em parceria com a Fundação Arquivo e Memória de Santos e Shopping Miramar,
A exposição consiste em 14 painéis com fotografias históricas relacionadas às festividades do Dia da Padroeira e à história de Nossa Senhora do Monte Serrat, incluindo imagens do funicular, do cassino, da fonte do Itororó e do trágico deslizamento de terra que abalou a cidade em 1928. A Padroeira de Santos é estampada em vários painéis que trazem inúmeras fotos bem interessantes, como da Sala dos Milagres e do retábulo da Capela de Nossa Senhora do Monte Serrat e os primeiros momentos do Cassino do Monte Serrat, considerado um dos mais glamurosos de Santos nos anos 30 e 40. A exposição irá permanecer na Memorial até 30 de setembro e poderá ser visitada diariamente, das 8 da manhã às 6 da tarde, nos corredores da Necrópole. O endereço é a Avenida Doutor Nilo Peçanha, 50, no Marapé, em Santos. E eu faço mais uma vez o convite para você que ainda não conhece, fazer uma visita ao Monte Serrat, conhecer lá a Capela de Nossa Senhora de Monte Serrat, seja subindo pelos degraus, que conta uma história muito fantástica pelos nichos sacros que há no caminho, e também, ou seja, subindo pelo bonde, né, que é chamado de funicular. Aliás, o bonde funicular, acho que é o único que tem em atuação aí no país, não é? Pelo sistema de cabos, enquanto vai um bondinho sobe, o outro desce. É um passeio realmente muito agradável e que conta principalmente a história da cidade de Santos. Vale a pena você visitar. Em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação nas estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, operando no esquema 5x5, sem pontos de lentidão. Na Cônigo Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Travessia de Balsas, olha, a Travessia Santos-Guarujá operando com 5 embarcações, Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação e São Sebastião-Ilhabela opera com 3 embarcações. A você que vai a São Paulo, preste atenção ao rodízio de placas. Em automóveis com placas finais 7 e 8, são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista entre 7 e 10 da manhã e também das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Bom, quinta-feira é aquele dia que falta um passinho para o final de semana e todo mundo quer saber se vai dar para aproveitar ou não em relação ao tempo. Então, chegando agora a previsão do tempo para esta quinta-feira no Hora Geral. A previsão para esta quinta-feira é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho, a gente volta já, inclusive com o nosso convidado de hoje, que é o psiquiatra Dr. Miguel Rezende. Mas olha, é muito rápido, a gente volta já e logo depois do intervalo eu também tenho uma dica muito boa para você que está com fome, hein? Essa hora dá uma fome, não dá não? Então a gente volta já depois do intervalo com dicas e com o nosso bate-papo bem especial no Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Já estamos de volta ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Aliás, o nosso programa Hora Geral é sempre assim, de segunda a sexta, ao vivo às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Deixa eu falar para você de coisa gostosa? Deixa? Então quero falar para você da Deguste Doceria. Meu Deus do céu, a Deguste Doceria é uma delícia, viu? Porque lá você vai encontrar uma grande variedade de pães, bolos, tortas e doces. Tem mais. Você que está pensando em ir no final da tarde, hoje é quinta-feira, o pessoal já começa naquela coisa do happy hour, não é só mais sexta-feira não, né? O pessoal já quer se reunir na quinta-feira com os amigos do trabalho, então faz o seguinte, vai todo mundo para a Deguste, a partir das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite, tem o chá da tarde, com todas essas delícias que você encontra na Deguste, e você faz o seguinte, você vai pagar um preço fixo e vai comer à vontade, das 5 da tarde até as 7 horas da noite, viu? Agora, para quem de manhã, para quem está com pressa porque vai ao trabalho, não tem muito tempo, das 8 às 10 da manhã, tem um café da manhã quilo, lá na Deguste também com todas essas delícias, essa variedade enorme. E sem contar que tem o almoço aquilo também lá na Deguste, onde você escolhe o seu prato preferido, tem uma variedade muito grande em pratos quentes e frios, e você também vai encontrar aquela massa deliciosa. É uma massa que é preparada na hora. Primeiro você escolhe qual é a massa que você quer, qual é a pasta. E depois você escolhe quais são os ingredientes e o pessoal vai preparar na hora para você. Lógico, tem aquele frango assado, que é o maior sucesso ali em São Vicente, que você consegue sentir o cheirinho lá da Presidente Wilson.
Frango assado da Deguste é sensacional. E o kit festa? O kit festa, então, é espetacular para você que faz aniversário, para você que vai receber uma família, né, os familiares em casa, para você que vai se reunir com os amigos do escritório. É só fazer a sua encomenda, 34685707, e aí você retira pessoalmente na Martim Afonso 479, no centro de São Vicente. E tem mais, você sabe que a gente faz um sorteio do kit festa aqui toda sexta-feira, né? Sorteio do kit festa toda sexta-feira aqui, você vai fazer a sua inscrição. Como é que você faz a sua inscrição? Você pode fazer a sua inscrição pelo horageral@euestoucomvocê.com.br, pode fazer também pelo telefone que é o 30416777, ou então pelo nosso WhatsApp, o 981387000. Amanhã a gente faz o sorteio do kit festa entre todos os aniversariantes da semana. O kit festa com bolo, 100 salgados e 50 docinhos. Faça a sua inscrição já e boa sorte. Agora, em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte. A equipe de ciclismo Memorial Santos FUPS irá participar dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, de 7 a 18 de setembro, com chances de trazer uma medalha inédita ao Brasil. 3 atletas integram a seleção brasileira: Lauro Chaman e Suelito Gor, ambos na categoria C5, e Márcia Fagnani na categoria Tendem, deficiente visual, que tem Mariane Ferreira como piloto, viu? Olha só, vale a pena você participar. Os atletas da delegação brasileira, também integrada por Jade Malavasi, eles também estão participando e são coordenados pelo técnico Rômulo Lazzaretti. Eles estão concentrados em Indaiatuba, no interior do estado de São Paulo, onde finalizam os treinamentos, devendo seguir então aí para o Rio de Janeiro na segunda-feira, dia 5. Olha, o Hora Geral hoje tem como convidado o psiquiatra Dr. Miguel Rezende. Como é que vai, doutor Miguel? Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Muito bom dia. Prazer em estar aqui. E a ideia é divulgar a campanha que está sendo feita a nível de Brasil, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, na região. Essa parceria juntamos o Centro de Estudos Psiquiátricos de Santos, que reúne os psiquiatras de Santos e região, e temos o apoio do Rotary Club Santos Oeste. É o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. O índice que a gente tem de suicídio é alarmante, é uma situação bastante assustadora para os dias de hoje. Temos números, doutor? Temos. E esses números não são bons? Os números, por uma falha técnica, estavam numa apresentação que nos gráficos. E que a gente tem hoje, que o índice de suicídio está chegando a 1,5% de uma população. Puxa vida! A nível de Brasil. O máximo que estourou foi em 2008 e isso levou a Associação Brasileira de Psiquiatria a fazer todo um trabalho e a divulgação na prevenção do suicídio. Trabalhamos basicamente a nível de atenção primária, aonde optamos por criar, vamos dizer assim, 10 informações para um público leigo. E quando eu digo leigo, é um público não psiquiatra. Sim. Inclusive, vamos incluir nesse leigo o médico não psiquiatra. E com essas informações que a gente tenta passar, levar pessoas da comunidade a fazer um diagnóstico e buscar aquela pessoa da proximidade a ter a ideia do que está acontecendo com um paciente potencialmente. Pedir para a produção voltar com o gráfico que estava na tela.
para a gente poder acompanhar? Ali vem Ali o gráfico, nós tem temos o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, o maior estado em índice de suicídio é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Existe um motivo, doutor? Por que o Rio Grande do Sul? Não. Não existe isso no estudo. Foi estudo. Tá. E o menor índice de suicídio é Bahia e Maranhão. Bahia e Maranhão. Tá? Nesse gráfico a gente consegue ver, pela coloração, o quanto mais claro, menos suicídio. Tá? E aquele ranking mundial, a gente vê o Brasil ali na posição de número 73, é isso? 73. Tá. Então, assim, nesse ponto, pelo menos, numa posição privilegiada. Sim, sim. Quanto mais baixo nessa colocação, melhor. Mas é lógico que, independente do número sendo baixo ou não, são números que preocupam. São números que é? assustam, Que assustam e preocupam. Existe outro gráfico que é um gráfico de barras, Sim. se a produção puder localizar, que a gente mostra direitinho a evolução por idade. Por idade? Tem isso. por idade, tem por classe social também. Agora, enquanto a produção... tá aí o gráfico, olha lá. Esse daí é o por classe social. Sim. Não, ali nós temos a faixa cinza, ambos os sexos, na Isso. faixa rosa, mulheres, e na faixa azul, os homens. Os homens. Classe alta, média alta, média, baixa. E um geral do Brasil. E um geral do Brasil. E a gente percebe ali que no geral do Brasil, o índice masculino é bem maior superior ao índice feminino. Não é? Em torno de até 20 vezes maior. Até 20 vezes mais. Ou seja, em algumas regiões, até 20 vezes mais. Ou seja, os homens cometem um suicídio 20 vezes mais do que as mulheres. Agora, como são números muito preocupantes, doutor, a pergunta que eu faço é assim, é possível detectar um amigo ou um familiar, é possível detectar no outro a possibilidade ou uma tendência ao suicídio? É possível detectar, e nós apresentamos aí uma lista do que deve ser visto. Se puder entrar uma outra apresentação que tem um Word que eu pedi para ele abrir. Tá? A ideia é a seguinte, o que Setembro Amarelo a gente quer? Divulgar que existe o suicídio. Sim. Tirar aquela mística de que isso não vai acontecer com a gente. Suicídio é a forma de uma doença chamada, mais grave, de uma doença chamada depressão. Então, a depressão num nível mais grave pode levar a pessoa ao suicídio. Existe um estudo que, se pegar todos os tipos de depressão, nós temos uma faixa de 890 tipos diferentes de depressão. Puxa vida. Tá? Vamos contar que a forma mais leve de depressão, já considerada depressão, seria a tristeza. Todos nós temos. Sim. Acordamos um dia mais triste, um acontecimento nos deixa mais triste. Não quer dizer que isso precise de tratamento. Isso daí a gente supera. A forma mais grave vão passando. Sim. Depressão leve, moderada, grave. E a gravíssima, que é a hora que você tem a ideação ou atitude suicida. E é nessa... Antes de chegar na forma gravíssima, existem alguns sinais e sintomas que esse paciente apresenta. E nisso aí que eu queria mostrar, se pudesse colocar para a gente a apresentação onde tem os 10... Enquanto a produção procura, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nessa escala que o senhor disse, da tristeza, né, até a depressão gravíssima, o senhor disse, na tristeza a gente não precisa se preocupar, não precisa de tratamento. Qual é a escala, qual é o momento em que entra o tratamento, onde é necessário começar um tratamento nessa escala? A partir do momento que um processo depressivo interfere na vida do paciente, tá, ele deixa de ser aquela pessoa, vamos chamar de normal, Sim. E passa a ser um paciente. Tá. Começou com um quadro de desmotivação, nada tá bom, nada dá certo, eu tenho preguiça de levantar, na realidade não é preguiça,
na realidade já é um processo depressivo instalado, né? Não tenho prazer em nada. Paciente que chegava, adorava aquele bife à parmegiana, todo bonito, tá? Perdeu o interesse. De repente ele olha, começa a se isolar, larga os afazeres sociais, deixa de sair com amigos, prefere ficar mais no isolamento, no retraimento social. Aquela pessoa que tem festa, vou, conta comigo. 15 minutos depois liga, olha, estou com uma diarreia, estou com uma dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. Arruma desculpas Uma desculpa, assim, aquelas coisas que todo mundo vê que não tem um valor, não tem um peso. E cada vez mais essa pessoa vai se retraindo, cada vez mais essa pessoa vai se fechando, até o ponto que começam as ideações de ruína, as ideias de ruína. Nada vai dar certo, não tenho valor para estar aqui, a vida não me é gratificante, tá? Por que eu vou viver? Por que eu vou ser um peso a mais? Tá? E quando entra nessa linha, ele começa a projetar e a programar o seu suicídio. Sim. Né? Então esses sintomas seriam os primeiros sintomas em que a família, ou parentes, ou amigos deveriam mais próximos estar percebendo. Deveriam estar percebendo, né? Olha, nós temos já perguntas de telespectador, afinal de contas o assunto chama a atenção e já temos uma pergunta na tela de um telespectador que participa conosco aqui no Hora Geral pelo 3041-6777 ou pelo nosso WhatsApp, o 981387000. É o nosso telespectador Uriel Vilas Boas, do bairro Campo Grande, em Santos. E aí ele pergunta ao senhor, doutor, é possível fazer campanhas preventivas em termos de psiquiatria? É possível. Uriel, obrigado pela pergunta. Vem bem de encontro o que a gente vem fazendo. O Setembro Amarelo não deixa de ser uma campanha de divulgação da prevenção ao suicídio. Né? E aquele arquivinho que eu precisava, onde a gente põe os 10 itens que têm que ser vistos, percebidos de uma forma bastante simples, aonde se pode prevenir com bastante até antecedência. Sim. E levar esse paciente ao tratamento. Entendi. Tá? Suicídio pode ser evitado em alguns casos. Não suicídio impulsivo. Aquele que o indivíduo, exemplo recente do indivíduo no Rio, que perdeu uma ação trabalhista, foi para a janela do 17º andar e pulou com o filho. Sim. Isso é impulsivo, não tem como, mas muito como prever. Planejado... Agora, aquele suicídio que vem com uma evolução, vem dando sinais e sintomas ao longo do tempo, e são esses sinais e sintomas que a gente gostaria de mostrar, que a gente consegue prever, sim, até com antecedência, e ajudar que se busque o tratamento. Doutor Miguel Rezende, que é psiquiatra, conversando conosco, falando principalmente sobre o tema suicídio, que é um tema muito polêmico. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos rapidinho com mais Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Aguarde. Já estamos de volta aqui pela Santa Cecília TV, o Hora Geral sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Quer fazer a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, o psiquiatra Miguel Rezende, doutor Miguel Rezende? Então mande a sua pergunta, horageral@euestoucomvocê.com.br ou pelo telefone 3041-6777 ou também pelo nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Doutor Miguel Rezende, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência política e econômica, né, com a recém-destituição, inclusive, da presidente Dilma Rousseff, assumindo agora o Michel Temer. Até onde essas turbulências políticas e econômicas influenciam no bem-estar, que influenciam emocionalmente nas pessoas? Nós dizemos uma instabilidade. Toda instabilidade gera desconforto, toda instabilidade nos tira a possibilidade de acreditar num futuro. Nosso futuro hoje é incerto. E vivemos isso
diferente de alguns países, que o indivíduo ganha X durante anos da vida dele e sabe que ele vai programar a vida dele em cima daquele X e vai ter um padrão e uma qualidade de vida boa. Isso no Brasil acho que a gente nunca viu. Eu, pelo menos meus quase 60 anos, ainda não consegui enxergar essa fase boa. O que a gente vê em termos dessa insegurança, a partir do momento que não se consegue enxergar um amanhã instável, isso gera insegurança. Essa insegurança cria expectativa negativa e isso leva o indivíduo a pensar na ruína, no ruim, sim, no destrutivo. Você tem um filho hoje, você vai pensar que eu tenho que investir na escola porque, por razões óbvias, a escola pública hoje, entrar é difícil e o ensino nela não é das melhores. Você vai pensar numa universidade, um custo não é barato. O governo lança programas, o indivíduo acredita no programa e, de repente, esse programa desaparece. O que faz para quem está no meio do curso? Desiste, vai embora? Então, assim, cria essa expectativa é cortada. Financeiramente, hoje, a coisa é difícil, a expectativa é cortada, isso gera frustração e gera depressão. Temos mais uma pergunta na tela de um telespectador. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a pergunta do nosso telespectador na tela do Hora Geral para o nosso doutor Tarcísio Lima Vieira. Ele é do Centro em Santos e diz: tivemos recentes 2 casos de suicídios. Um deles, o pai que matou a esposa, jogou os filhos do 10º andar e depois se suicidou. É possível premeditar um ato desse? Eu acho que esse que o Tarcísio se refere é isso que o senhor acabou de comentar lá no Rio de Janeiro. Não. Não vê esse? Não, é outro esse? É outro em São Paulo. Puxa vida. Nós tivemos nos últimos 8 dias 7 suicídios de repercussão nacional. Então, nesse Esse caso, que o Tarcísio coloca foi um caso em casa, a mídia divulgou bastante. Provavelmente esse quadro já era um quadro que a gente pode dizer como detectável. Tá? A dificuldade que a gente tem aqui hoje de apresentar, mas a partir de terça-feira, no nosso site www.setembroamarelo-santos.com.br terão lá todas essas informações. Essas informações estarão lá. Temos mais uma pergunta na tela de mais um telespectador aqui do Hora Geral, querendo saber aqui do psiquiatra, né? Do nosso psiquiatra convidado de hoje aqui do Hora Geral, o doutor Miguel Rezende. Olha só, o Marcelo Fernandes do Embaré pergunta: o pai, localizado ao lado do Hospital Guilherme Álvaro, atende a demanda da região? Bom, eu trabalho no Guilherme Álvaro e o que a gente tem, a carência de leito psiquiátrico em Santos, para amenizar, precisariam hoje pelo menos uns 10 pais. Tá? O pai foi feito a concepção dele para um posto de curta permanência, para atender o momento da crise, tentar reverter a crise e, quando não conseguir, encaminhar para uma internação. O que acontece? Hoje em Santos só temos leitos psiquiátricos lá. Por algumas razões que a razão desconhece, os leitos foram, nos últimos 30 anos, existiam 350 leitos na Casa de Saúde de Anchieta, não vamos discutir se era bom ou se era ruim, tá? Mas existiam, deveriam ser modificados para um outro padrão e não extintos. Mas decisões da época. Na sequência disso, 1985, se fundou na Beneficência a unidade de psiquiatria. Naquela época tínhamos 75 leitos lá, que em 2004 também foram extintos. Outras clínicas psiquiátricas que tinham em Santos acabaram. Então hoje, o que nos resta de recurso, um atendimento de urgência no PS da Zona Noroeste,
quando tem psiquiatra, Sim. porque... E o pai, uma excelente unidade, faz um trabalho muito digno, muito ético, muito sério, mas defeito, falta leito. Tem suas limitações, né? Assim, a única limitação que se tem lá é a falta de leito. Precisaria em Santos de um hospital Quantos psiquiátrico. leitos tem no pai atualmente? Acho que o pai hoje conta com 25 ou 30 leitos. Pela sua conta, então, precisariam de mais 75 ou 100 leitos a mais, né? 3 a 4 pais, como o senhor citou. Precisaria de uns 300 leitos para a Baixada. Temos mais uma pergunta na tela, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas temos mais uma pergunta de um telespectador. É Amanda, telespectadora Amanda Toledo, da Ponta da Praia, em Santos. Doutor, a esquizofrenia tem alguma ligação com o suicídio? Diretamente não. A esquizofrenia é uma doença mental que tira o paciente da realidade. Ele apresenta quadro delirante alucinatório e que muitas vezes essas vozes que ele escuta o colocam numa situação de desconforto e quando tem um quadro de alucinação auditiva imperativa, ou seja, a voz que ele escuta o manda executar uma determinada tarefa. E se essa tarefa que a voz manda for que ele se mate, ele cumpre. Puxa vida. Então é um transtorno que também precisa ser cuidado, né? Também precisa ser cuidado. Ele pode gerar uma situação dessa. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Hora Geral. É um assunto que nós precisamos voltar a discutir mais vezes, que é um assunto muito importante. A gente vê até pela quantidade de participações no programa de hoje. Então, o Hora Geral fica com as portas abertas para que o senhor retorne, para que a gente possa voltar a falar no assunto, tá bom? Muito obrigado. Só queria deixar claro o nosso site. Sim. A partir de terça-feira, www.setembroamarelo-santos.com.br. Muito obrigado. Aguarde conosco aqui até o final do programa. A gente está chegando aqui com os nossos aniversariantes de hoje. O doutor Miguel Rezende, que é psiquiatra, esteve conosco e vai voltar a falar sobre o assunto. Deixa eu falar da Sara Barbieri. Sara Barbieri está fazendo aniversário hoje. Tem foto da Sara? Ô, Sarinha, beijo para você, menina. Tem também aniversário da Cândice Laterza. Ô, Cândice, beijo para você. Tem a Karina Santos de Araújo também fazendo aniversário hoje. E o telespectador Carlos Augusto Duarte Guedes fazendo aniversário. Para você que fez aniversário hoje, está fazendo, a gente não falou não, mas sinta-se abraçado por toda a equipe do Hora Geral. Na operação de câmeras do Família PG, na pré-produção de Douglas Teixeira, a pós-produção do Lindimar, a direção de imagens do Nasson, a operação de áudio do Lucas, a operação de TP do Beninho Coquito, na direção de Make-up Hair, Edna Silva, no Master Felipe Assunção, com o apoio técnico de Anderson Pereira, a coordenação de Alessandro Baus e a supervisão de Douglas Gonçalves. Vem aí o Bom Dia Baixada, eu volto logo mais na representação às 4 da tarde e amanhã ao vivo às 7 da manhã com o Hora Geral. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.